alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Gestão da Vigilância à Saúde, do curso de especialização em Gestão Pública de Saúde. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com o professor Maico. Olá, professor, tudo bem? Olá, Cíntia. Olá, alunos. Boa noite. Durante a explicação do professor, vocês podem enviar, então, seus questionamentos com relação ao conteúdo através do chat que o professor responde ao vivo. Então, vamos lá, professor, a uns pontos principais da disciplina, começando com qual seria a concepção de vigilância em saúde e quais as características dela. Sim. Bom, falando sobre o conceito de vigilância, de certa forma é até um pouco, não muito fácil de conceituar, porque assim, a vigilância, a gente pode remete a gente do termo vigiar. E esse vigiar, cuidar, né, do ato de cuidar. E o ato de cuidar, ele é nato do ser humano, do homem. Então, vem do desenvolvimento mesmo do próprio homem, enquanto ocupação de um lugar, enquanto coletividade, enquanto ser que faz parte de um grupo de pessoas. Mas se a gente for conceituarmos a vigilância à saúde de maneira contemporânea, hoje, né, atualmente, a gente acaba se confundindo também com a própria trajetória da implementação e do desenvolvimento do próprio Sistema Único de Saúde. Foi a partir do Sistema Único de Saúde que a vigilância em saúde, então, começou a ter essa configuração que nós temos hoje. Esta forma de organizar a vigilância, essa forma de institucionalizar, então, a vigilância em saúde, ela acaba se confundindo um pouco com a própria trajetória do SUS. Porque nós, na disciplina até a gente discutiu isso, nós podemos dizer que a vigilância em saúde, ela é um modelo de atenção à saúde. Esse modelo de atenção à saúde são todas as tecnologias para o serviço, para o desenvolvimento do serviço de atenção à saúde. Então, o próprio SUS acaba, na sua implementação, ele acaba direcionando para esse desenvolvimento da vigilância em saúde. A gente pode dizer, assim, que algumas características da vigilância em saúde, então, dentro do SUS, é o próprio desenvolvimento das suas ações de maneira multiprofissional, coisa que em outros modelos anteriores, como o modelo sanitarista, o modelo curativista, que ainda são um pouco hegemônicos na atualidade, ele acaba trabalhando com uma equipe, não de maneira individual, então de maneira interdisciplinar. Então, outra característica seria o trabalho intersetorial, não trabalhando somente com a saúde. Nesse momento eu tenho outros, então, setores da sociedade que acabam fazendo parte desse modelo de atenção de vigilância em saúde, né? E através de ações que não são mais somente pontuais. Pensa-se muito, então, para poder realizar as ações por meio de políticas públicas específicas, políticas públicas saudáveis, que a gente pode dizer. Enfim, talvez algumas das características que a gente pode elencar desta vigilância à saúde. Professor, como e por que o risco ele se torna um elemento da gestão da vigilância de saúde? Bom, o risco é muito importante. A discussão do risco para a vigilância em saúde é muito importante. Porque se a gente for conceituar o risco, a gente vai chegar num conceito de que ele é uma probabilidade de que um certo agravo, uma certa doença aconteça e que esse agravo, então, ele tem uma certa repercussão na morbidade e na mortalidade de uma determinada coletividade de uma população. E o risco, ele nada mais é, então, ele pode ter vários conceitos, como fatores de risco, como a própria probabilidade, como o agravamento. E o risco nessa concepção, então, ele acaba se dando uma noção geral, ampla, da situação de saúde da população.
O risco também pode ser determinado por uma medida, como ele é uma probabilidade de uma doença acontecer, de um agravo acontecer de maneira coletiva, eu posso medir ele, inclusive numericamente. Então, o risco também pode ser considerado uma medida de impacto. E quando a gente fala, então, em medida de impacto, eu posso dar exemplos. E alguns exemplos desta medida de risco, talvez assim, algo mais tranquilo e mais fácil da gente compreender na nossa sociedade, seria o indicador de mortalidade infantil, né? Eu consigo medir o risco de crianças por uma determinada faixa etária, em um determinado local, o risco dessas crianças morrerem. E o quanto é importante, o tão importante é esse indicador que ele, por exemplo, faz parte, inclusive, do índice de desenvolvimento humano de maneira geral, né? Ele faz parte de outro índice, ou de outro indicador que demonstra, então, a capacidade ou a vulnerabilidade ou a probabilidade de algo, de um agravo acontecer nessa sociedade, que é em determinado local, em determinada época, né? E para a vigilância, então, ele se torna muito importante. Por quê? Porque ele dá a noção da situação da saúde nesta população. Nós temos uma pergunta, a Camila, ela pergunta: o que se define a vigilância? Quais suas diferenças e semelhanças? Bom, a vigilância, de maneira geral, a gente pode, como eu falei no começo, a gente remete ao um termo até histórico, não sei, do próprio ser humano, mas a vigiar e a vigilância dentro do SUS, então, ela é algo importante, porque ela faz parte de todo um complexo, de uma estrutura organizacional de gestão, né, da vigilância. Ela é separada de forma administrativa ou organizacional em alguns tipos de vigilância, né? E que a gente pode citar, inclusive, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, de maneira mais contemporânea, a vigilância de saúde do trabalhador e a vigilância ambiental em saúde. Então, ela pode ser, inclusive, compartimentalizada, podemos dizer assim, dentro do Sistema Único de Saúde, e ela é uma ação dentro do Sistema Único de Saúde que perpassa várias instâncias e instituições mesmo, e que persegue essa noção de risco, né, dentro dessas várias divisões da vigilância, as vigilâncias que a gente chama, né? Então, ela persegue essa noção de risco para, então, realizar as atividades específicas para cada tipo de vigilância, né? Professor, voltando a falar sobre o risco, como que o risco influencia no cenário atual? Bom, então acho que talvez para poder responder isso, Cíntia, eu vou resgatar o próprio exemplo que eu tinha dado da mortalidade infantil. Uhum. Então, como que a gente falou ali que este indicador é um indicador essencial, inclusive para medir o desenvolvimento de uma população e tudo mais. E que as equipes de saúde perseguem, quando se tem, então, um indicador, um coeficiente, né, dessa mortalidade alto, por exemplo, dessa mortalidade em determinado local, persegue este número, essa medida, mas não persegue o número em si, né? Persegue o que de fato leva àquele agravo, aqueles números, a expressão daqueles números. Então, se nós formos falar, por exemplo, em relacionado à mortalidade infantil mesmo, nós sabemos que existem fatores que estão, né, fatores de risco, que a gente chama, que levam, então, à condição de uma expressão alta desses índices. Por exemplo, a própria prematuridade, o aumento da prematuridade em uma determinada população, condições socioeconômicas, condições da familiar, condições de gestação de alto risco mesmo, de exposição de vulnerabilidade dessa gestante. E com isso, com esse perfil que eu consigo identificar, né, em cada gestante ou em cada grupo de gestante, eu consigo atuar e trabalhar e persistir, então, em cima desses fatores de risco para que eles não aconteçam, ou se eles estão acontecendo, eu possa, de certa forma, reverter essa situação, tá? Professor, e como é a estrutura organizativa da gestão da vigilância à saúde?
Bom, a vigilância em saúde, ela está relacionada com está relacionado com o conceito de saúde e doença, de expressão de saúde e doença em determinado local, em determinada época, em uma população. E ela também, a forma de organizar essa vigilância em saúde, então ela muda conforme o tempo, conforme a expressão desse processo de saúde e doença nesta população. Atualmente, nós temos instrumentos administrativos, instrumentos organizativos, normativos, que a gente pode dizer, que direcionam, que norteiam, então, a gestão da vigilância à saúde. O instrumento organizativo e normativo mais atual, que retrata, então, as práticas e o processo de organização dessa gestão da vigilância em saúde, se dá por meio da Portaria 1378 de 2013. Né? É uma portaria, então, que ela acaba trazendo e direcionando a organização em sistemas de vigilância em saúde e, como eu tinha falado anteriormente, nos diversos tipos de vigilâncias, né? A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância ambiental em saúde. Nós temos uma pergunta da Marielle. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as dificuldades na articulação entre as vigilâncias. Bom, essa é uma pergunta que até foi estimulada em um fórum, né, na disciplina, uma pergunta muito interessante e muito difícil. Muito difícil, assim, no sentido que, na verdade, depende muito do olhar que a gente vai acabar tendo. Se a gente for pensar estritamente na vigilância, na articulação das vigilâncias em si, talvez a gente consiga elencar até alguns pontos, alguns tópicos de dificuldades, de desafios, de conflitos que possam existir. Né? Conflitos de organização do sistema, organização dos serviços, organização das ações, conflitos e dificuldades na articulação entre as equipes. As equipes que eu digo, as equipes das vigilâncias, a equipe de epidemiológica com sanitária, né? Porque até historicamente existe um certo embate entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, né? Mas essa dificuldade, então, essa talvez seja uma grande dificuldade, a forma de como conversar, como pegar esse risco, esses fatores de risco para um determinado agravo coletivo e ter essa conversa, né? Essa conversa enquanto vigilância à saúde, não enquanto somente vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica. E aí existem também outros conflitos que a gente talvez poderia dizer em relação a próprias estruturas. E assim, ser bem pontual, as estruturas de como que acontecem então essas atividades nos pequenos municípios, né? A gente sabe que nos pequenos municípios acaba que uma equipe, uma pessoa ou duas pessoas, ela faz parte de toda a vigilância à saúde, ela desempenha todo esse papel. Então, a estrutura que muitos municípios acabam tendo para desenvolver todo um arcabouço, um aparato mesmo de técnicas, de instrumental mesmo, de desenvolvimento metodológico das ações da vigilância à saúde. Então, é uma grande dificuldade, é um grande desafio e a ser suplantado. E acredito que ainda a gente vai conversar muito sobre isso. Bom, eu acho que talvez o e-book, a nossa última unidade, ela discute muito isso, ela direciona para muito isso. A gente acabou pontuando lá e talvez dentro da leitura que a gente possa tendo com os artigos, com a própria disciplina, vão surgindo outras. E nossa conversa poderia se estender para muitos outros problemas, conflitos e até perspectivas a serem enfrentadas, então, nesse sentido. Se você tem alguma dúvida, faça como daí com a Camila e a Marielle e envia para a gente que o professor responde. Professor, como são então compostos os subsistemas da vigilância de saúde? Bom, como a gente estava falando em relação à questão da gestão da vigilância à saúde, nós temos um instrumento normativo atual, que foi reorganizado agora com essa portaria 1378 de 2013. Esta portaria, então, ela
ela acaba determinando e direcionando para basicamente dois grandes subsistemas de gestão da vigilância à saúde. O subsistema da gestão de vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Tá? Então, de forma organizativa, até o próprio financiamento, a própria estrutura de organização de repasse de dinheiro do ente federado, ela segue, então, essa estrutura. É claro que, de maneira prática, isso a gente vê mais no ente federado. Né? Nos estados também, talvez essa organização ela fique um pouco mais nítida, mas como eu falei, o exemplo que eu dei dos pequenos municípios, muitas vezes o desenvolvimento, a ação mesmo, o desenvolvimento da ação da vigilância em saúde no município, ele se dá de maneira composta, conjunta, pela mesma equipe, pelos mesmos indivíduos. Professor, e como é realizado o financiamento de todo esse processo? Sim, isso é algo muito importante. Como desenvolver tudo isso? Se nós queremos um SUS ou um modelo de atenção para o SUS baseado na vigilância à saúde, que tenha o risco como norteador das ações, que tenha outro instrumento, outra característica muito importante, que é a prevenção dessa saúde e a promoção, a prevenção da doença e a promoção dessa saúde, como perpassando todas as instâncias, então, instituições do Sistema Único de Saúde, nós temos que dar subsídios financeiros suficientes para que seja implementado. Essa portaria, como eu falei, a 1378, ela então redefine, reorganiza o financiamento. Ela acaba, de certa forma, sendo uma portaria que norteia, então, a forma de pagamento, de financiamento das estruturas da vigilância em saúde. Mas, basicamente, ela é dividida em dois tetos, dois pisos que a gente fala. Um piso fixo, que ele é determinado, um valor per capita, só que esse valor per capita ele não é nacional, ele não é único. Ele é diferenciado por por um grupo de entes federados, por um grupo de unidades federadas, porque depende a análise de situação mesmo, de estrutura, de organização dessas unidades. E principalmente de vulnerabilidade que a população tem. O exemplo assim, é que um estado, por exemplo, do Nordeste, nós temos muito mais exposição a fatores de risco, a problemas, muitas vezes, do que nos estados do Sul, que são mais desenvolvidos. Então, o peso, quando a gente fala, o peso desse piso fixo, ele acaba sendo equitativo, leva em consideração, então, as desigualdades que nós temos no próprio país. E nós temos um segundo grande bloco de composição de valores financeiros, que é chamado de repasse, né? Que é chamado de piso variável. Então, o piso variável ele está relacionado com o cumprimento das metas, o cumprimento do desempenho que tanto estados como municípios têm que percorrer, né, dentro das metas instituídas. Nós estamos aí quase no fim da nossa webconferência, então se você tem alguma pergunta, algum questionamento, aproveite esses minutinhos e envia para a gente, para o professor responder. Professor, quais seriam os desafios, os conflitos, as perspectivas atuais a serem aí, então, suplantados pela vigilância à saúde? Bom, a gente vai acabar voltando na pergunta da Marielle, né? Isso. Então, é um assunto... Falar em desafios da vigilância à saúde, conflitos e perspectivas, eu acho que não é tão difícil, né? No sentido de que apontar erros, às vezes, acaba sendo mais fácil do que encontrar soluções, né? E quando a gente fala conflitos, a gente fala de conflitos de todas as ordens, né? Nós falamos aqui de questões de recursos humanos, da dificuldade da implementação, do desenvolvimento mesmo das ações da vigilância nos pequenos municípios, com pequenas equipes, com falta de estrutura. Nós falamos da questão do financiamento, que é importantíssimo, né? Nós falamos da questão da organização. Nós temos hoje, então, falando que nós temos um modelo de atenção baseado na vigilância,
E nós temos, então, todo um arcabouço normativo que garante o financiamento, o dinheiro para a estrutura mesmo das vigilâncias e implementação desse modelo e, consequentemente, das suas características, das suas ações, daquilo que o modelo de atenção à saúde baseado nas vigilâncias, ele direciona. Então, preocupa, e nesse sentido nós temos podemos elencar vários outros desafios. Mas eu acho que não tem como a gente deixar de falar sobre um grande desafio, um grande conflito que nós estamos vivendo atualmente, que o SUS está vivendo atualmente. Talvez assim de maneira mais macro, tirando um pouco o olhar somente da vigilância e fazendo talvez até uma relação entre os desafios e conflitos externos à vigilância e que impactam diretamente na vigilância, que dentro do próprio âmbito do SUS, né? São, então, toda a dificuldade que nós estamos vivendo atualmente, né? Que abertamente e amplamente está sendo promovido um certo desmantelamento do próprio Sistema Único de Saúde, com o próprio Ministério da Saúde implementando uma bandeira de levantar, de promover pequenos planos de saúde acessíveis, como eles mesmos falam. Então, isso, de certa forma, é uma afronta, é um conflito direto, é uma afronta ao Sistema Único de Saúde e é uma afronta a esse modelo de atenção baseado nas vigilâncias. Porque se nós acabamos tendo, então, um olhar restrito a um olhar curativista, né, baseado apenas num determinado profissional. Então, eu acredito que, assim, para além dos conflitos e problemas que nós temos atualmente na vigilância, eu acho que, atualmente, isso é um grande problema. E que nós, que somos atores do SUS, representantes do SUS, mesmo que como fisioterapeuta, como enfermeiro lá na base, na ponta, atendendo as pessoas, ou como gestor, ou como educador, como assistente social, enfim, não importa a minha profissão, eu faço parte do SUS. É o reconhecimento, então, de que nós precisamos, assim como nós entendemos que o modelo de vigilância à saúde é um modelo que ele é efetivo, ele traz resultados positivos para a população, porque ele trabalha em cima das necessidades dessa população. Nós temos, então, que, de certa forma, levantar essa bandeira e entender que talvez o principal desafio a ser suplantado é a própria bandeira do SUS e, consequentemente, da vigilância em saúde. Nós temos uma pergunta a Evelise. Professor, pode citar um exemplo de situação de articulação entre as vigilâncias? Essa questão diretamente das vigilâncias, eu acho que podemos pensar da maneira bem pontual, então, talvez a dificuldade encontrada num pequeno município, né? Ou dependendo do porte do município, é a dificuldade muitas vezes de compreensão do meu papel de trabalho, da minha ação e de entendimento de que, independente da vigilância sanitária, de eu ser vigilância sanitária ou de eu ser vigilância epidemiológica, o meu resultado é o mesmo. O que eu persigo é o mesmo fim, né? Então, às vezes, muitas das vezes, acaba demonstrando uma certa insistência em uma falta de conversa, uma falta de diálogo, que acaba, de certa forma, gerando problemas para a população, porque esse é o fim. Perseguir, então, esse risco, a fim de que isso se demonstre em melhorias de condições de saúde, né, que impactam no processo de saúde e doença dessa população. Então, talvez, eu acho que o exemplo maior talvez é a falta de conversa mesmo, a falta mesmo de entendimento e de discussão entre essas vigilâncias. Professor, nós temos mais uma pergunta da Lilian. Em relação às regiões de fronteiras, há alguma consideração? As regiões de fronteira, e nós temos uma vasta fronteira dentro, considerando o Brasil, né, o nosso país, são questões que têm que ser olhadas com um olhar um pouco mais carinhoso, né? Porque, além de todos esses problemas que são comuns, que são específicos, porque cada município também tem os seus problemas específicos,
nós temos numa região de fronteira problemas que acabam sendo mais globais, não sei se esse é o termo, mas porque o território acaba se confundindo, né? A fronteira, ela é uma fronteira física, mas para a comunicação, para o contato das pessoas, não existe essa barreira física. Então, eu tenho uma situação, por exemplo, de um surto, de uma determinada doença, ela não vai até a fronteira do Brasil com a Bolívia e para ali. Não, por quê? Porque a população, porque a doença, o agravo, ele é interacional, ele é da relação das pessoas. Então, assim, são situações que têm que ser pontuadas, discutidas, eu acredito, em coletividade, não somente restrita a lado A e lado B, muitas vezes tem que ser conjuntas entre estados, entre países, entre municípios, porque o problema é comum. Quando nós falamos de risco da mortalidade, quando nós falamos do tabagismo, do câncer, quando nós falamos de um surto de microcefalia, nós estamos falando de algo que não se delimita geograficamente. Então, eu acredito que essa articulação, ela é um desafio grande para essas equipes. Acredito que seja um desafio talvez para a Lilian, né? Então, assim, eu acredito que o início talvez seja essa conversa e daí o desenvolvimento da ação que faz parte da questão técnica da vigilância mesmo. Professor, então, para a gente finalizar essa webconferência, a última questão é um pedido que sempre os alunos fazem para comentar sobre a prova. Como vai ser a prova? O que os alunos podem esperar? Bom, a prova ela é, na verdade, uma consequência, né? É necessário uma avaliação para a gente finalizarmos, então, a disciplina, finalizarmos toda essa nossa discussão, toda essa nossa conversa, que foi estimulada, então, pelos fóruns, pelas atividades, pelas leituras. Então, o conselho para a prova, para essa avaliação, é ficar atento na disciplina, é conduzir a disciplina com muita responsabilidade, com muito empenho, realizando as atividades, fazendo a leitura do e-book. O e-book foi pensado de maneira muito carinhosa. Na verdade, ele acabou sendo o norte da disciplina, o que norteou todas as ações. Então, ele foi pensado com muito carinho e acredito que essa leitura, então, ela também tem que ser feita de maneira bem carinhosa a resposta, as respostas, as perguntas vão ser consequência de toda essa leitura, de todo esse esforço que todo mundo está tendo, né? Eu enquanto professor e vocês enquanto alunos. E o que vai cair, eu acredito que vai cair um pouco de tudo e um pouco, sei lá, porque é tão complexo e é tão importante saber tudo, então acredito que seja necessário fazermos perguntas objetivas, discursivas, mas que não vai botar medo em ninguém. É só ter uma leitura concreta de toda a disciplina, realizar atividades que vai dar tudo certo. Obrigada, professor. Ok, Cíntia. Boa noite a todos. Quem quiser desejar rever essa webconferência, o link estará disponível a partir de sexta-feira à tarde. Mas vocês também podem conferir no nosso Facebook. É só pesquisar lá, NIAD Unicentro. Até a próxima e bons estudos.